Olá, boa noite. No Mais Saúde de hoje, nós vamos falar sobre um tema importante para toda a família, que é o planejamento familiar. Você já fez o seu? Sabe quantos filhos queres ter e que tipo de método anticonceptivo vai utilizar? A partir de agora, você vai ficar sabendo um pouco sobre este assunto. Um conjunto de ações que auxiliam as pessoas que pretendem ter filhos e também para aqueles que querem adiar o crescimento da família. Além de prevenir a gravidez não planejada, as gestações de alto risco e o intervalo entre os partos, o planejamento familiar proporciona maior qualidade de vida ao casal que tem somente o número de filhos que desejou. Sobre este tema, hoje eu vou conversar com o Dr. Michel Caé, que vai nos explicar melhor um pouquinho essa situação. Bom, doutor, vamos começar falando sobre o planejamento familiar. O que é o planejamento familiar? O planejamento familiar é os cuidados que, na verdade, o casal tem para controle de quantos filhos terão. Então, nós temos os métodos anticoncepcionais para esse tipo de cuidado. Existem métodos hormonais, existem métodos de barreira, existem dispositivos intrauterinos que têm o cuidado para não ocorrer a gestação, e tem atualmente os implantes anticoncepcionais, que são métodos hormonais, mas não são orais, tipo comprimido que se toma, né? Hoje, na rede municipal, a gente tem praticamente todos os métodos anticoncepcionais disponíveis, né? Então a gente tem o método anticoncepcional hormonal oral, que é a pílula conhecida. Nós temos o DIU, que é esse dispositivo intrauterino, que é um dispositivo que se coloca dentro do útero, né? Que ele não tem hormônio, tá? E nós temos atualmente o implante anticoncepcional, que é um método subdérmico que a gente coloca normalmente no braço das pacientes, né? E é um método que dura em torno de 3 anos. Como todos os métodos, né, eles têm um determinado risco de falha. São, na verdade, bem usados, as falhas são muito pequenas, mas existem, está descrito e a gente tem que comunicar aos pacientes disso. Mas o uso correto dos métodos traz uma segurança muito grande para os pacientes, tá? Nós temos também os métodos definitivos na rede, ou na rede pública ou na rede privada. Os métodos definitivos tanto para o homem quanto para a mulher. Para a mulher, a laqueadura tubária, e para o homem, a vasectomia, tá? E isso, os métodos definitivos, eles funcionam um pouquinho diferente, porque nós precisamos adequar o casal ao método, né? Então nós precisamos, no mínimo, que esta mulher, no caso, ou o homem, tenham 25 anos, com o número mínimo de filhos de 2. Né? Então elas não podem ter nem menos de 25 com 3 poder fazer, nem mais de 25 com 1 filho. Também não pode ser realizado esses procedimentos que são... eles até são existe possibilidade de reversão, mas a reversão é difícil êxito, por isso o cuidado na orientação para os casais, que eles estejam bem decididos, bem resolvidos, para que não ocorra o arrependimento. Existem todos os outros métodos com ótima eficácia, não tem por que existir precipitação do método definitivo. Claro. Tá? Doutor, então o planejamento familiar é bem aquilo de sentar o casal, discutir quantos filhos quer ter, que método vai utilizar, para ter aquele planejamento na família mesmo, para não existir uma gestação que não era prevista. Que não era desejada. Né? Hoje tem um cuidado grande com as adolescentes, né?
que a adolescente é a paciente de mais difícil manejo, na verdade. Por isso a nossa felicidade, digamos assim, com o implante anticoncepcional, porque ele nos traz uma segurança quanto a falhas. Ele tem uma falha muito pequena, né, eu diria praticamente um dos melhores em relação à falha, e a segurança de que a paciente vai usar, né, que é a nossa dificuldade com o adolescente com o hormonal oral, que é a pílula. Elas esquecem, elas têm dificuldade de tomar. E falando, já que nós entramos nessa parte de adolescente, tem muita adolescente grávida, né, doutor? Como é que a gente pode falar, assim, a respeito dos cuidados na gestação? A adolescente também no pré-natal, ela traz uma dificuldade para a gente, né? Se a gente não tiver uma relação boa com a adolescente e com o familiar da adolescente, nós vamos ter dificuldade no manejo do pré-natal, né? Elas têm mais riscos numa gestação, tá? Então, os cuidados no pré-natal, eles começam, na verdade, antes da mulher ficar grávida. O ideal é o casal procurar o seu obstetra, seu ginecologista, fazer exames que nós chamamos de exames de pré-natal, né? Esses exames de pré-natal são exames de sangue, exames de urina, ultrassom, né? Para ver se essa paciente está rígida, se não tem nenhuma patologia, tá? A partir daí, essa paciente vai estar apta e mais segura para um pré-natal saudável. Isso não ocorre na maioria das vezes, porque a maioria das vezes a paciente já vem gestante para a gente, né? Então, esses exames que são chamados de pré-natal, a gente já faz no decorrer da gestação, normalmente no início, tá? De qualquer forma, eles, óbvio que nos ajudam muito, nos dão uma segurança e uma gestação com maior tranquilidade, tá? O pré-natal ele é feito, na verdade, de consultas mensais até o 8º mês, né? De 2 vezes no mês no 8º e de semana em semana no 9º mês, tá? Isso transcorrendo uma gestação normal, tá? Qualquer alteração que a paciente sinta entre uma consulta e outra, ela vai procurar seu obstetra. Nesse trânsito todo do pré-natal, é solicitado em determinados períodos exames, né, para avaliar se essa paciente está com o desenvolvimento normal da gestação ou se ela está desenvolvendo alguma patologia da gestação, tá? Eu costumo dizer para as pacientes que o obstetra, se a gestação transcorrer normal, nós somos um mero espectador, né, porque a gestação não é uma doença, então ela vai transcorrendo normalmente. A gente intervém quando essa paciente está desenvolvendo alguma patologia gestacional, né? Tem diversas patologias gestacionais, né? Infecção urinária, pré-eclâmpsia, diabetes gestacional. Então a gente vai, na verdade, avaliando essa paciente mês a mês. Tá certo, doutor. Muito obrigada pela sua participação no Mais Saúde. Obrigada por todas estas informações. Espero que você tenha gostado e fique atento, então, a todas essas dicas do Dr. Michel. O planejamento familiar é um serviço de atenção básica oferecido pelo SUS. Tem uma equipe multidisciplinar que trabalha no posto Camilo Gomes. Somos entre a nossa equipe assistente social, enfermeira, psicóloga, o médico, o Dr. Michel e o Dr. Leonardo. Todos os pacientes, todos os nossos usuários, né, que são, ou seja, gestante para fazer laqueadura, ou para colocar implanon, para colocação de DIU, para vasectomia, todos, a porta de entrada é a nossa assistente social, a Ana Luísa. Primeiro passa com ela, a partir dela, então, é encaminhado a psicóloga, né, e depois a psicóloga ou é aprovado para laqueadura ou vasectomia, nesses casos que vão para a psicóloga. Em outros casos, então, passa para assistente e da assistente vai para o Michel, para o Dr. Michel. Caso seja necessário um atendimento da enfermagem, algum auxílio, alguma orientação, passa por mim. E passando por mim, vai até ao médico também. É muito importante. Nós estamos com muitas adolescentes, né, agora fazendo uso de implanon, tá? Na prevenção da gravidez, da gestação, 3 anos depois que coloca o implanon, tranquilo, né, sem ter aquele compromisso de ter que tomar um anticoncepcional todos os dias, né, ou injeção
mensal ou trimestral. Então fica mais tranquilo, né? A adolescente, nós vamos em busca dessas adolescentes a partir de um exame de beta-HCG que nos é enviado, nós procuramos essas meninas, adolescentes, ou aquelas também que procuram o serviço, né? Este é o nosso trabalho com o Implanon, tá? Trabalhamos também com o DIU, né, que para isso tem que ter um filho, e também com a laqueadura, que tem que ter no mínimo 25 anos de idade e 2 filhos vivos. E a vasectomia também se enquadra no mesmo, né, critério da laqueadura. Quando o casal consegue se programar e os resultados saem conforme o combinado, a consequência é muito boa e o efeito é a felicidade garantida da família. A gente planejou desde o início, eu tenho ela que está com 1 ano e 2 meses, estou grávida de 5 meses agora, e a gente estava querendo mais ou menos criar os 2 juntos, porque passar por tudo e depois criar de novo eu acho que é mais complicado. E o acompanhamento médico é muito importante, porque a gente fica sabendo da saúde do bebê, de como que está tudo, o peso, cuidando da alimentação, que também é muito importante. Eu quero colocar depois um implante no braço, que dura por aproximadamente 3 anos, para dar tempo de criar sem nenhum imprevisto. Muito bacana este exemplo da Franciele. Faça você também o seu planejamento. Se cuide, se previna e assim evite futuros problemas. O Mais Saúde de hoje vai ficando por aqui. Obrigada pela sua companhia. Tchau! Thank you.